Olá! Olha, hoje nosso mergulho é num princípio-chave, sabe? Para entender como o governo deveria funcionar aqui no Brasil. A moralidade administrativa. Parece simples, né? Mas assim, vai além de só seguir a lei à risca. Exato. É como se fosse uma camada extra, né? De exigência ética. Está lá no artigo 37 da Constituição. E as fontes que a gente consultou, elas detalham bem o conceito, mostram como ele é diferente da moral comum do dia a dia e focam num exemplo super concreto. A regra contra o nepotismo, aquela que virou a súmula vinculante 13 do STF. Então, a nossa missão aqui é tentar decifrar essa tal moral administrativa, entender por que ela é mais rigorosa, né? E como ela tenta garantir um serviço público mais ético, mais impessoal, principalmente quando o assunto é contratar parente. Bom, vamos lá então. O que exatamente separa a moralidade que se espera de um agente público daquela nossa, do cotidiano? Olha, o ponto central, e isso juristas como Hélio Lopes Meireles destacam bem nas fontes, é que a gente está falando de uma moral jurídica. Não é só sobre ser, digamos, uma boa pessoa no senso comum. É seguir um padrão ético específico definido pelo direito, pela própria administração pública. E o mais forte, ferir essa moralidade pode invalidar um ato administrativo, da mesma forma que uma ilegalidade clara é uma ferramenta legal, entende? Poderosa mesmo. Entendi. Então não é só uma ideia vaga, é tipo uma regra do jogo com consequência real, e essa regra pode ser bem mais apertada que a moral comum, certo? Sem dúvida. As fontes dão exemplos práticos, sabe? Tipo, a roupa que alguém usa na rua pode não ser adequada para um ambiente de trabalho no governo. Ali se espera outra postura, né? Ou então, beber álcool fora do trabalho, tudo bem. Mas, sei lá, durante o expediente, no local de trabalho, aí fere a moralidade administrativa. Outro ponto que sempre gera dúvida é a questão dos presentes versus brindes. Ah, essa questão dos presentes é um clássico, né? Como é que fica essa linha para o servidor público? É fácil de cruzar? Pois é, a lei base, tipo a 8112990, proíbe receber vantagens por causa do cargo. Aí vieram decretos mais recentes para tentar clarear isso. Brindes seria algo de baixo valor distribuído de forma geral, sabe? Não pessoal. Pensa numa caneta, um calendário, coisa simples. Já presente é algo mais direcionado, geralmente de maior valor. Brindes, via de regra, podem ser aceitos. Presentes, não. Salvo raras exceções, tipo coisas oficiais que vão para o acervo público. E olha, aceitar um presente indevido pode levar à demissão, viu? E até configurar improbidade administrativa, aqueles atos desonestos mais graves na gestão pública com punição séria e tal. Falando nisso, em vantagens indevidas, favorecimento, isso leva direto para a forma mais conhecida de possível violação da moralidade e da impessoalidade, o nepotismo, né? Que o STF teve que regular com a súmula vinculante 13. Perfeito. A súmula 13 veio justamente para tentar botar um freio nisso aí. Ela proíbe nomear cônjuge, companheiro ou parente, aí entra a linha reta, pais, filhos, avós, netos, colateral, irmãos, tios, sobrinhos, ou por afinidade, tipo sogros, cunhados, sempre até o terceiro grau, tá? Isso para cargos de confiança, em comissão ou função gratificada. E vale para a autoridade que nomeia ou para algum servidor do mesmo órgão que tenha influência na nomeação. Em todos os poderes, todos os níveis de governo. E esses detalhes de quem é considerado parente são cruciais mesmo. Quem exatamente está dentro e quem está fora. Tio, sobrinho entra e o tal nepotismo cruzado. Funciona? Entra assim. Tio e sobrinho são colaterais de terceiro grau. Então, proibido. Irmão é segundo grau. Também proibido. Pais, filhos, avós, netos, linha reta, proibido. Sogros, sogras, cunhados, cunhadas são afinidade até terceiro grau, incluídos na proibição. Um detalhe interessante das fontes, o vínculo com o sogro e sogra não acaba se o casamento ou a união estável é terminável. Continua valendo para a súmula. E primos. Primos são quarto grau colateral. Aí ficam de fora da regra geral da súmula. E sim, o nepotismo cruzado, aquela troca de favores, né? Uma autoridade nomeia o parente da outra e vice-versa, é expressamente proibido pela súmula também.
O STF fecha o cerco quanto a isso. Mas e aquela exceção que sempre aparece na discussão, para cargos estritamente políticos, tipo ministros, secretários de Estado? Como fica isso? Parece um ponto bem cinzento, né? Gera mesmo. Olha, o STF tem entendido que, em regra, a súmula 13 não se aplicaria a esses cargos que são puramente políticos. A justificativa é a natureza da confiança pessoal exigida para essas posições, né? Porém, veja bem, não é um cheque em branco. As fontes mostram que o STF coloca limites importantes. A nomeação pode sim ser derrubada se ficar demonstrada uma inequívoca falta de razoabilidade. O que é isso? Bom, se for muito claro que a pessoa não tem qualificação técnica nenhuma para o cargo ou se a idoneidade moral dela for questionável. O tribunal analisa caso a caso para tentar pegar possíveis fraudes ou trocas de favores disfarçadas de nomeação política. E tem um ponto importante. Se um ministro, por exemplo, nomeia um parente para um cargo técnico dentro do ministério, aí a súmula vale sim. A exceção é para o cargo político em si, não para os cargos subordinados de natureza técnica. Outros pontos rápidos que a jurisprudência citada traz. Conselheiro de Tribunal de Contas, por exemplo, é considerado cargo técnico para o STF. Então a súmula se aplica. E nomear um parente que já é servidor concursado, de carreira, para um cargo de confiança. Só é nepotismo se ficar provado que houve influência indevida para conseguir aquele cargo específico. O simples fato de ser parente, nesse caso, não basta. Tem que provar o empurrãozinho. Então, tá. Resumindo tudo isso, essa moralidade administrativa funciona como um guia ético fundamental na gestão pública, né? Mais exigente que a própria letra fria da lei. Ela busca honestidade, boa-fé e garantir que o foco seja sempre o interesse público. E a súmula 13 é a ferramenta mais visível disso tudo contra o favoritismo familiar. Exatamente. E a relevância disso é total, né? Impacta diretamente em como os serviços públicos são entregues para a população, como as decisões são tomadas lá dentro. É um esforço contínuo, sabe? Para que o interesse público prevaleça sobre interesses privados ou familiares, para tentar profissionalizar cada vez mais a administração. Fica aqui, então, uma reflexão final para quem nos acompanha. Se a nomeação para cargos políticos de altíssima confiança pode, em tese, escapar da regra geral do nepotismo, como é que a gente garante que essa tal confiança não vire só uma desculpa para o velho clientelismo, para o favoritismo? Principalmente quando a qualificação técnica ou a integridade da pessoa nomeada são, digamos, duvidosas. Que outros mecanismos poderiam existir para equilibrar melhor essa confiança política com a competência e a ética que a administração pública tanto precisa?